Fala molinianos, aqui é o Renan Molina, psicólogo. Vocês já me conhecem do nosso primeiro vídeo de apresentação. E como dito antes, hoje nós vamos falar sobre mitos conjugais. Quem nunca teve um relacionamento ou quem não terá? Imagino que isso traga muitos conflitos, discórdias e também felicidades, emoções para a vida de vocês. Eu escolhi esse tema justamente por isso, porque eu acredito que a maioria das pessoas já passou por algum conflito conjugal e querer estabelecer um melhor controle, como lidar com o parceiro, com a parceira. E nosso vídeo vai falar sobre isso hoje. Quais são os mitos que cercam os relacionamentos e logo trazem tantas brigas, tantas discórdias entre as partes. Um relacionamento, um matrimônio, ele não é exatamente como você tirar uma carta de motorista, por exemplo, em que você faça as aulas de direção, se habilite para isso e consiga tirar a sua carta, ou se especializar para ser um psicólogo, para ser um cozinheiro, entre muitas outras profissões. Não há um curso de como ser um bom parceiro, como ter um bom relacionamento. Seria interessante que tivesse, porque a maioria das pessoas entram como aventureiros na relação e não raras vezes dá muitos problemas. Então, quem que faria essa orientação entre os cônjuges, entre as pessoas que estão tentando se relacionar? Muitas vezes a gente poderia pensar que um profissional da psicologia, imagino eu que seria o mais sensato. Mas durante a minha profissão eu já percebi que muitos dos profissionais também têm muitas crenças, muitas ideias falsas dentro do relacionamento, do que é ter uma relação saudável. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. As falsas ideias, os mitos que existem. A gente não tem hoje muitos profissionais habilitados que consigam passar essa orientação, porque as crenças, elas vão além da profissão, além das pessoas, elas transcendem ao tempo. Esses mitos, eles são culturais. Então, o que nós vamos estar trazendo hoje, ele diz muito respeito à nossa cultura do Ocidente. Eu vou estar utilizando alguns mitos, alguns exemplos que eu retirei do livro chamado Mitos Conjugais. O nome do autor... o nome do livro... Eu vou utilizar de um recurso que agora nós temos, né, que eu adorei usar no último vídeo. Ele vai aparecer aqui embaixo. Vamos lá para o nosso primeiro mito. O que vocês acham? Um casal, eles devem ser melhores amigos um do outro? Imagino que a maioria disse que sim. Mas não, esse é um grande erro. É por isso que muitos dos relacionamentos se acabam, se declinam para o divórcio. Não é correto, não é o mais viável você ter o seu parceiro como melhor amigo. Por que que eu digo isso? O relacionamento, quando você está casado, se relacionando com alguém, ele se sobrepõe a uma amizade. Ele vai além do que isso. Mas não significa, não é sinônimo de ser melhor amigo, de uma amizade mais íntima. É diferente. Para algumas coisas do dia a dia, é muito melhor nós termos um melhor amigo, para quem a gente possa confidenciar os nossos segredos, algumas intimidades, mas não que a gente utilize o nosso parceiro para isso. Então é muito importante fazer essa diferença. Então o Arnold ele vai trazer alguns exemplos pessoais, de casos, de amigos que ele acabou ouvindo. E um dos exemplos que ele traz é de um colega que morava muito próximo dele, e esse colega discordava da teoria que o Arnold tinha. Acreditava que era importante compartilhar tudo com o parceiro. E alguns anos depois, esse colega voltou a conversar com ele e disse que havia se divorciado, porque tinha compartilhado muitas intimidades e a esposa disse que desprezava. Ele compartilhava frustrações, tristezas, medos, inseguranças, com uma certa frequência, tudo que ele sentia, tudo que ele pensava. E a esposa começou a sentir desprezo pelo marido. Foi o relato que ele trouxe para o Arnold. E não era de se estranhar, porque não havia mais mistério, não havia mais inseguranças. Segurança não é legal usar, mas é verdade, mas não é legal usar. E aí ele percebeu que não havia mais novidades com a esposa, não havia um mistério, não tinha nada diferente. Era uma rotina. Houve um cansaço no relacionamento e acabou. E aí ele também traz um outro caso, uma outra experiência que ele vivenciou,
de um amigo que dificilmente trazia conflitos, problemas para dentro de casa. Ele geralmente pontuava algumas coisas que eram importantes, algumas decisões com a sua esposa, ela também com ele, mas não chegava a detalhes mais íntimos, a grandes preocupações. O marido deixava para tratar isso com outro amigo, e assim a esposa também. As preocupações dela para ser tratadas com uma outra melhor amiga. E esse rapaz que trouxe o caso, ele acreditava que seria mandado embora do emprego que ele tinha e ele e sua esposa já estavam com uma certa dificuldade financeira. Só que ele não levou isso para ela. Ele contou para o seu amigo, para o Arnold, e passou-se um tempo. Em vez de ser mandado embora, esse rapaz foi promovido. A empresa que ele estava, que passava por uma certa dificuldade, mandou sim alguns funcionários embora, mas promoveu outros. E ele foi uma dessas pessoas que foi promovida. E após passar por esse momento de turbulência, de medo, ele compartilhou com a sua esposa o receio que ele tinha de ter sido mandado embora. Ela ouviu, ficou contente por isso não ter acontecido e muito feliz pela promoção, e tudo ficou bem. Dado esses dois exemplos, o que eu quero dizer com isso? Quais são as diferenças? Por que compartilhar? Por que não? Então, sabendo que o matrimônio ele se sobrepõe a um melhor amigo, a uma melhor amizade, mas ao mesmo tempo não é sinônimo de, então o que acontece? Dentro de um relacionamento você vive intimamente e com uma amizade você divide intimidades. É uma diferença muito importante. Com um amigo você contar as dificuldades que você tem, os seus medos, receios, coisas íntimas, por ele não viver com uma rotina muito frequente, ainda que você o veja todos os dias, mas não está vivendo intimamente com você o seu dia a dia, isso não o cansa. Assim que vocês terminam de conversar, cada um vai para sua casa, vai para o seu lado, e os problemas de cada um fica com quem deve, não passa para o outro. Compartilhar intimamente é uma carga de emoções muito maior. Enquanto o seu amigo tem as responsabilidades dele, a sua esposa, o seu marido, ele tem em comum com você a responsabilidade de sustentar a família. E sustentar não só financeiramente, mas também emocional. Então a sobrecarga é muito maior. Por isso que é importante nós termos um melhor amigo, uma melhor amiga, para dividirmos essas questões mais íntimas e o matrimônio deixar ele mais protegido desses medos e receios que cercam o individual de cada um. E esse é o nosso primeiro vídeo sobre mito conjugal da série Mitos Conjugais. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like, se inscrevam no nosso canal. Aqui embaixo vai aparecer o box com os links das nossas redes sociais. Deixem comentários, sugestões, opiniões, críticas, perguntas. E até o nosso próximo vídeo. Falou, molinianos!